Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Contemplando o que é belo para aprendermos a adorar o Senhor. É isso que eu quero focalizar e mostrar porque existe o livro de Cantares de Salomão, aparentemente destoando de assuntos religiosos. É um livro de romance, um romance supostamente escrito por Salomão, tanto é que o livro se chama Cantares de Salomão, e ele imagina aquele romance. Em princípio, nós entendemos que ele tinha uma determinada mulher que ele amava, mas na época em que ele escreveu, ele já tinha 60 esposas, e a Sulamita era aquele gostava mais. Não sabemos quem é a Sulamita, se é só um nome simbólico, mas havia uma que era mais de todas as outras. E ele então faz desenvolver todo esse romance, o livro de Cantares, com esta Sulamita, que era uma moça do campo, simples e pobre, mas trabalhadora. Durante todo o romance ela trabalha, ela não fica só à toa, não era uma dondoca, uma princesa acomodada, ela trabalhava. E o romance é desenvolvido em torno da vinha, em torno de trabalho, de administração. É interessante isto. Ela era uma mulher que trabalhava, mas era muito bonita, e por diversas vezes no livro de Cantares, Salomão desenvolve aqui a descrição da beleza dela, dos pés ao alto da cabeça, detalhes do corpo dela, do jeito dela, da simpatia, do sorriso dela, e isso é a tônica aqui de todo o livro de Cantares. E ela, querendo corresponder, reconhecia também os valores de Salomão, os dotes dele, até o corpo físico. É muito interessante tudo isto. E a pergunta que se faz é: por que existe na Bíblia um livro desses? E nós vamos procurar entender. O cerne da Bíblia é o relacionamento de Deus conosco, com o ser humano. A Bíblia existe por causa disso. O pecado entrou no mundo, Deus nos deu a Bíblia, que é um milagre de Deus, a compilação de toda a Bíblia, para que possamos desenvolver nosso relacionamento com Deus. O cerne da Bíblia não é a religião. O cerne da Bíblia não é a doutrina. O cerne da Bíblia não é a palavra escrita. O cerne da Bíblia é a própria pessoa de Deus e o nosso relacionamento com Ele, que se dá em espírito. Mas aqui no livro de Cantares há uma simulação humana para nós entendermos alguns princípios que valem no mundo espiritual também. Você entende? Eu quero ler um pouquinho aqui no capítulo 6 de Cantares, a partir do versículo 4. Formosa és, querida minha, como Tirza, aprazível como Jerusalém, formidável como um exército com bandeiras. Isso sempre foi agradável aos olhos, ver um exército marchando, bandeiras e os soldados com o traje bem direitinho, marchando bonito. Isso sempre agradou os olhos humanos. E aqui ele diz que a beleza da mulher, o porte dela, o jeito dela era comparável a um exército com bandeiras. Desvia de mim os olhos, porque eles me perturbam. Os teus olhos, olhando nos olhos. É interessante, né? Você consegue olhar nos olhos, ficar fixando uma pessoa nos olhos o tempo todo? Em algum momento a gente vai se incomodar. E aqui o Salomão se incomodou. Você olhando para mim com esses olhos assim de amor maravilhosos, isso me incomoda, eu fico perturbado olhando os seus olhos.
e os teus cabelos, os teus dentes, e enfim, olhando você, todos esses detalhes, eu fico assim maravilhado e extasiado. Isto o Salomão declarando para a esposa. Num sentido espiritual, nós entendemos que Deus está com os olhos em nós e nos acompanhando para o nosso bem. Deus se agrada de nós. Deus quer curtir cada um de nós que ama a Ele de todo o coração. Nós somos exclusivamente dele. Eu sou totalmente do Senhor, largo qualquer coisa do mundo pelo meu Senhor. Eu quero o meu Senhor, eu amo o meu Senhor e eu sei que Deus se agrada de mim. E como é bom a gente ouvir uma profecia dessas, eis meu servo e tal, aquele carinho do Senhor, isso mexe com a gente, é algo tremendo receber um elogio de Deus. É o elogio que o Senhor fez se gabando do Jó junto a Satanás. Ô Satanás, você viu meu servo Jó? Bom e tal, e coisa e tal, Satanás remancheando, mas disse, eu vi sim. Pois é, vê como ele é justo, reto, íntegro, temente a Deus, se desvia do mal. Ele não é tanto assim não, é porque o Senhor também abençoa muito ele. Tira as bênçãos para ver se ele vai continuar. O Satanás, o Jó é fiel e por isso eu o abençoo. Não é o contrário não. Ele não é interesseiro não é só por causa da bênção que ele me busca não. Hoje as igrejas estão cheias de gente assim, crente desse tipo, principalmente as igrejas neopentecostais, cheias de gente interesseira, só está buscando o Senhor pela bênção, pela prosperidade. Eles não querem o Senhor, não leem a Bíblia, não têm vida de oração, eles querem a bênção de Deus ali na igreja, são interesseiros. E Satanás, que inspira esse tipo de crente para buscar o Senhor só quando precisa, só quando quer, só por interesse, é o mesmo Satanás que acusou o Jó perante o Senhor. Senhor, o Jó é interesseiro, ele só é fiel porque o Senhor tem coberto ele de bênçãos. Então faça um desafio. Satanás pode tirar tudo e vai ver se ele vai reclamar e se ele vai blasfemar de mim. E começou então a agrura do Jó. Tirando os bens, Satanás não conseguiu o que queria, então apelou. Não, então mexe na vida dele, na saúde. Deus disse, tá bom, pode mexer na saúde dele, só não tire a vida. E então o Jó foi fiel a Deus apesar de perder a saúde, e Deus ficou todo feliz, se gabando diante de Satanás. Deus tem prazer em nós, Deus tem alegria em nos ver. Jesus, quando enviou os 12 e depois 70, e eles voltaram contando que fizeram milagres, Jesus exultou em espírito, se alegrou. Pai, graças te dou, porque escondeste essas coisas aos grandes e poderosos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Deus se alegrando, Jesus se alegrando com aqueles que eram fiéis. É o mesmo Deus, Ele quer ver fidelidade em nós. Agora, o que Deus vai pensar de um crente que gosta de novela, fica pendurado na frente da televisão? O que Deus vai dizer? Quando nós temos um mundo de pessoas à nossa volta carente, precisando do Evangelho, precisando da mensagem do Evangelho, e a gente na frente da televisão, o que Deus vai pensar da gente? O que Deus vai pensar de um crente que trabalha o dia inteiro atrás de dinheiro, está desesperado atrás de dinheiro? O que Deus vai pensar? Você despreza a minha pessoa para ir correr atrás de dinheiro? O que Deus vai pensar de um crente assim? E por aí vai. Crente que gosta do pecado, perde tempo com o mundo, o que Deus vai dizer? Pois é, Deus quer se gabar de nós, como aqui o Salomão se gabou daquela sulamita querida dele. E mais adiante, ele no versículo 13, ainda neste mesmo capítulo 6 de Cantares, volta, sulamita, volta para que nós te contemplemos.
contemplar a Sulamita, era um prazer. E aí ela diz: mas por que quereis contemplar a Sulamita na dança de Manaim? E o próximo capítulo 7, o Salomão começa a descrever as belezas da Sulamita, como ela era formosa, como era aprazível o amor dela, porque era um amor sincero. E então ele faz uma declaração: um rei está preso nas tuas tranças dos cabelos. E então isso é um pedacinho aqui de todo esse romance de Cantares para nos ensinar. Nós estamos aqui na terra treinando para adorar a Deus em espírito e em verdade. Em espírito, porque estamos tendo contato com Deus só em espírito, e verdade, ou seja, com todo o coração, com toda sinceridade. Como é bom a gente contemplar o Senhor. Eu lembro daquela música do Volô: veja a flor pequenina, seu valor só compreende quem sabe amar. Sua cor ilumina como é que é o aroma que, enfim, veja a flor pequenina. A gente que ama tem prazer em ficar olhando para uma flor pequenina. Que coisa linda, que perfeição. Eu estava vendo agora a época, os lírios se abrindo. Que coisa linda, um lírio branquinho, a simplicidade de um lírio. Eu tenho muitos lírios lá no sítio e fico muito feliz com isto. E outras flores, mas a minha própria rua aqui na minha casa tem muitas árvores, e agora é uma época que tem muitas flores de muitas cores, e eu fico admirando toda a beleza daquilo. É um ensaio para admirar a beleza do Senhor. De vez em quando Deus quer que eu pare, e isso aí é uma fonte de pecado para mim, não parar para adorar a Deus. Deus quer que a gente pare outras coisas, fique ali contemplando o Senhor. Isso é adoração. Ficar contemplando e admirando o Senhor. E não fale nada, não fique orando, pedindo nada, só contemple, fique em espírito contemplando o Senhor. Isto é adoração. E pela eternidade, quando virmos o Senhor face a face, isso vai ser a coisa mais linda para quem agora adora a Deus em espírito. Nós vamos adorar vendo o Senhor face a face, mas agora nós adoramos em espírito, sem ver o Senhor, mas podemos contemplar pela fé a beleza do Senhor. Como nós vemos beleza no amor, como nós vemos beleza numa flor, nós estamos ensaiando para adorar a Deus. Meu irmão, você tem parado de tempos assim para ficar admirando o Senhor, exaltando, louvando, glorificando o Senhor, em êxtase, contemplando o Senhor? Você tem tirado tempo para isto? Minha irmã, você tem tirado tempo para isso? Para tudo, desliga tudo, para ficar só você e Deus. Você tem tido essa alegria de ficar contemplando o Senhor. Isso é adoração, é parar tudo, também não ficar falando nada, só ficar olhando para o Senhor em espírito. Isso é adoração. E Deus gosta muito de quem está a adorá-lo. Você tem praticado isto? Se não, comece a praticar logo, logo. Isso é também a essência do amor. Quando a gente adora a Deus, Ele é amor. Você vai começar a ver aquele amor fluindo de você. Você e Deus, contemplando o Senhor, adorando. Isto é adoração. Comece a adorar mais o Senhor de todo o coração.